Agora, Auguste Michel. Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente e indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom do que mal. Fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu somente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Só fazendo aqui um parênteses, né? Veja só que é colocado aí que ele era considerado um homem bom, uma pessoa boa, mas que ele não tinha, se ele não tinha feito o mal, mas também não tinha praticado o bem. Então agora nós vamos ver como que foi as comunicações, né, que ele deu. 8 de março de 1863. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. Então, ele já conseguiu, ele teve muita dificuldade de se desprender do corpo, tá? Aí já é uma grande prova. Né? A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente o meu espírito. Inquietava-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Quer dizer, a insegurança, a fragilidade de não saber o que estava acontecendo, o que ia ser dele, né? Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor a Deus! 18 de março. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Veja só, continua no sofrimento, né? Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Olha a dúvida dele, gente. O que eu estou fazendo aqui sofrendo se o meu corpo já foi, né? O que tem de errado na minha vida, né? Por que existir sempre essa dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda repouso. Ele estava querendo um auxílio, um socorro, né? Ó, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo.
Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Então ele continua preso ao corpo, o corpo se decompondo, e toda aquela dificuldade do espírito preso ao corpo que ele habitou, né? Vinde orar sobre ele, sobre o corpo, né? Para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Ele estava achando ali que se alguém fosse orar ali no corpo, ele sairia do corpo, porque ele estava preso lá, né? E claro que ele estava enganado. Não é indo lá, né? Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso ir ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Ele ainda tinha dúvida que era preciso ir lá no corpo, né? Sofro, se sofro. Ide a esse lugar assim, é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que eu me perdoe. Então, ele estava também sentindo dificuldade em se perdoar. Por que ele estava tendo essa dificuldade? Porque ele via a vida que teve e nunca fez o bem a ninguém, né? Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo, recebeu uma comunicação. 11 de maio, aqui vos esperava. Ele estava tendo a dificuldade e ele ficava lá porque ele achava que só indo lá ele se soltaria. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar meu sofrimento. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não o esqueçais. Eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então, gente, tudo que está em nós, em torno de nós, usado por nós, é instrumento de Deus, é talento que a gente tem. Se a gente não usa, como que fica, né? Fui no mundo um ser inútil. Olha a consciência. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. É a vida mundana, né? Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que sofre as consequências das suas faltas terrenas?
Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos por terdes vindo aqui orar por mim. E eles acabaram indo lá orar por ele, né? Para ele era fundamental. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos leva de futuro um repouso que eu não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir, apesar da cadeia que me jungia ao corpo. Ele conseguiu se libertar. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido se não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. A assistência do Espírito a insistência do Espírito, para que se orasse sobre o seu túmulo, era uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo o prendiam, a dificuldade do despreendimento em consequência da materialidade da sua existência. Então, ele se sentia muito preso por demais. E se não fosse uma equipe lá orar por ele, vamos dizer assim, psicologicamente não ia conseguir. Era necessário ir até lá, né? Compreende-se que, mais próxima, a fé pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o despreendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito. Efeito é uma pergunta, né? Seria um resultado simultaneamente moral e material, naquele caso, né? Agora vem uma outra parte aqui, né? Exprobações de um boêmio. Essa é uma outra comunicação. Então, nós vamos encerrar, né? Gostaria de ouvir algum comentário que alguém queira fazer. Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, estaremos de volta na próxima sexta, parando nessa parte que ficou aí. E digamos, estudando. Essas comunicações trazem ensinamentos muito profundos. São, pode-se dizer, testemunhos que nós podemos, com certeza, aproveitar como grandes ensinamentos e grandes avisos. Obrigado.